problematizado por Deus. Os primeiros capítulos de Gênesis podem ser olhados através deste ângulo. Problematizado por Deus. Vamos nesta noite focar em Gênesis capítulo 2, a partir do verso 25 do capítulo 2, e indo até o verso 10 do capítulo 3. Gênesis 2, 25 a 3, 10. Palavra do Senhor que vem ao encontro da sua vida nesta noite, neste primeiro livro da Palavra de Deus, o primeiro livro das Escrituras, Gênesis. Creio que todos nós aqui sabemos que a palavra Gênesis quer dizer origens. E o livro de Gênesis esclarece a questão das origens, que é uma questão fundamental para a nossa existência, de onde tudo veio, de onde nós viemos, que então explica por que nós somos como nós somos enquanto seres humanos. E mais, qual é a origem da presença do mal no nosso meio? Qual é a origem de tudo caminhar de forma tão complicada e desastrosa na vida humana, na humanidade, mesmo sendo o ser humano, tão sábio e tão capaz? Origens. Vamos focar então em Gênesis a partir do verso 25 do capítulo 2, a palavra do Senhor ao encontro da sua vida. Abra o seu coração para a palavra, receba a palavra com atenção, deixe a palavra, como aqui já foi orado, no agir do Espírito, edificar a sua vida nesta noite. Nós conhecemos, eu creio, todos nós, parte do conteúdo do que está aqui envolvido. Qual é o cenário? O ser humano foi criado por Deus, criado como homem e mulher, à imagem e semelhança de Deus, e estabelecido como primeiro casal, e então casamento e família como a primeira instituição divina. E há esse momento que vamos ler aqui, um momento trágico, mas que é necessário e crucial para a minha vida e para a sua, de todo ser humano. Ouça a palavra, verso 25, capítulo 2. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse: não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu-o e o deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia,
esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Autônomo. Autônomo. Um sonho muito comum na área profissional. Trabalho para tal empresa, trabalho para tal empreendedor patrão, e lá eu me submeto a uma porção de ordens. Não quero mais isso, quero ser autônomo. Sonho comum. De onde vem essa palavra? Na nossa língua, que é uma língua conhecida como uma língua cuja raiz é o latim, tem também muitas palavras de origem grega e essa é uma delas. Autônomo. Na verdade, duas palavras na sua origem então grega. Auto, um pronome que se refere a ele mesmo ou a si mesmo. E depois, a segunda parte, nomos, lei, ou então numa aplicação mais ampla, governo. Então aí está a palavra dupla, auto, em si mesmo, de si mesmo, e lei, governo. Então, governado por si mesmo, administrado por si mesmo. Palavra que tem semelhantes do português, por exemplo, o automóvel. Então, aquilo que se move por si mesmo. Enfim, autonomia. Então, o estado de ser autônomo. Muito comum na área profissional, mas é a base de todo drama espiritual e então de vida existencial do ser humano. O livro de Gênesis, o livro das origens. E aqui está, na questão da autonomia, o livro de Gênesis indicando a origem de uma saga humana perturbada, trágica, cheia de problemas e dificuldades, em geral, nada agradável, individualmente e coletivamente, enquanto sociedade e humanidade. Viver de forma autônoma, algo que está no coração humano. Eu farei aquilo que eu quiser. Eu serei aquilo e da forma que eu quiser. Quero minha autonomia. Não quero estar debaixo de nada. Sonho manifestado, às vezes até de forma muito colorida, em atitudes mais particulares. Eu tive um amigo na juventude que se rebelou contra os pais, na sua adolescência se tornou muito rebelde, chegando aos 16 anos, pôs o pé no mundo. Não quero estar debaixo dos meus pais, da minha casa mais. Quero ser um autônomo. Ele não usou esse termo mais, esse termo é o que representa a atitude dele. Ninguém mais vai me dizer como eu vou viver e o que eu vou fazer. E ele saiu pelo mundo. E rodou o mundo por uns 2 anos. E experimentou de tudo e do pior. Chegou a dormir embaixo de ponte por causa da sua escolha. Autonomia. Assim vai o ser humano nesta luta pela autonomia. E nós vamos encontrar isto, que é tão comum na prática do coração humano, na experiência intimista, espiritual. Nós vamos encontrar isso nas reflexões bem elaboradas dos pensadores humanos. A luta por isso. Um dos maiores filósofos, apenas para exemplificar, sem
querer trazer aqui uma reflexão que venha complicar a nossa noite, torná-la um tanto quanto pesada, mas um dos pensadores, considerados os maiores pensadores do século passado, um homem falecido em 1980, foi Jean-Paul Sartre, um defensor daquilo que é conhecido como existencialismo. E também se tornou muito envolvido na linha esquerdista, na questão política. Ele escreveu muito, foi professor universitário, escritor reconhecido, contemplado com os grandes prêmios enquanto escritor. Ele escreveu livros de reflexão filosóficas, então livros aí mais densos, mas escreveu também peças teatrais, e uma dessas foi As Moscas. As Moscas. E ele vai buscar lá na mitologia grega a figura de Zeus, que é o deus maior, e de Orestes. E Orestes, então, aí como ser humano. E há os embates todos no drama ali, encenado, conforme ele escreveu, para apresentar a visão filosófica dele. Então, tomando toda a sua visão filosófica, saindo da elaboração concatenada, e trazendo de uma forma muito ilustrativa e de fácil acesso, numa peça teatral, As Moscas. E lá está Orestes e Zeus como dois personagens. E há esse momento, então, quando Orestes, o ser humano, resolve que é hora de autonomia. É hora de buscar ser autônomo. E ele diz para Zeus: não voltarei nem para a natureza que você chama de bom, e nem para você, Deus dos deuses. A hora então quando o ser humano, no drama de Sartre, proclama a sua autonomia diante de qualquer outro poder externo a ele, ser humano. E Zeus, ao ver essa atitude de Orestes, porque ele havia convidado Orestes para voltar para ele, ao ver essa atitude, Zeus responde: depois que o homem proclama liberdade em si, não há como trazê-lo de volta. Daí para frente é entre ele e os outros homens. Note bem que Zeus indica que quando o ser humano chega aí, ele não vai se voltar mais para os deuses, nem mesmo para ele, Zeus, o deus principal, mas o ser humano vai ter que agora lidar um com o outro. Não há um Deus sobre nós, mas agora há você e a eu. E como é que fica? Quem é sobre quem? E a coisa está armada. Bem, aí então está o escritor Sartre expondo a sua ideia num drama, mas ao mesmo tempo já respingando que nessa autonomia surge uma complicação. Agora é entre homens e homens. Quem vai tomar o lugar de Zeus? Quem vai ser o Zeus? Eu ou você? Quem é o Zeus entre nós? Já que não há um Zeus, um Deus maior. E Sartre vai trabalhar essas ideias, então, em livros mais densos de argumentação filosófica, e há um deles que é o mais, talvez, famoso, até conhecido, dele, cujo título é O Ser e o Nada. O Ser e o Nada. Porque Sartre trabalha esta ideia, que está ilustrada nesta peça dele teatral, As Moscas. Realmente não há Zeus, não há Deus, a não ser o próprio ser humano. E aí o negócio é com ele. E com ele só. Autônomo, mas tendo que viver o drama da sua autonomia. Portanto, surgem as colocações dele no livro O Ser ou Nada. Deixe-me apenas ilustrar para você uma citação. Portanto, não faz sentido pensar em reclamar, uma vez que nada além de nós tem decidido o que nós sentimos, o que nós vivemos e o que nós somos. Não há para quem se voltar, nem adianta também reclamar, não há espaço para isso, não faz sentido qualquer palavra de protesto. Por quê? Porque
Nós é que temos decidido o que nós sentimos, o que nós vivemos, o que nós somos. É você, ser humano, e você sozinho neste universo e nada mais. Outra colocação dele: eu devo ser alguém sem remorso ou arrependimento, assim como eu sou alguém sem desculpas, pois desde o instante em que surgi como ser, eu carrego o peso do mundo sozinho, sem ajuda, engajado no mundo pelo qual eu suporto a responsabilidade, sem ser capaz, não importa o que faça, de me separar dessa responsabilidade por um instante. Carregar o mundo nas minhas costas. Não há mais ninguém, há apenas você nesse universo. E a questão toda é com você. As pessoas brincam com essa ideia, enquanto brincam com as suas vidas, porque ficam numa camada superficial. Assim faz a música, a mídia, e as pessoas embarcam nisso. Mas aqui está um homem que realmente disse não a Deus, um pensador e que marcou época. Mas sendo um pensador, ele olhou a coisa com profundidade e viu as consequências, ainda que pregando que se assumisse essas consequências. Aliás, um parênteses, é dito que no fim da sua vida ele tem uma volta a Deus, etc. Registrado isso, mas a sua vida toda foi defendendo esta posição existencialista. Eu escolho existir, pela minha escolha é necessário escolher, e não há mais nada, não há mais ninguém, e eu tenho que enfrentar isto, estou sozinho neste mundo, e todo o peso do mundo está sobre mim, e sobre mim sozinho, não há como protestar, não há para quem protestar, não adianta protestar, e tudo que eu sou, sinto, é a minha escolha. Parece muito interessante, mas para aquele que pensa como ele, ainda que, então, honestamente, é colocado um quadro muito realista da autonomia humana. É por isso que vamos encontrar, inclusive, esta frase, então, no livro dele: o ser e o nada. Diz ele: eu existo. E isso é tudo. E eu acho isso nauseante. Autonomia. Desejo do coração humano. É a questão toda envolvida nesse diálogo entre a mulher, a serpente, falando sobre o que Deus disse, e depois com a participação do homem também, embarcando igualmente. É a questão da autonomia humana. Um desejo do ser humano. É importante que eu não tenha um Deus na minha vida, eu seja autônomo, autonomia, melhor situação a existir. Será. Sartre disse: eu acho isso nauseante. Aquilo que ele cria, aquilo que ele defendia tão bem na argumentação intelectual, eu acho isso nauseante. A palavra de Deus, então, lida nesta noite, é uma palavra relevante, de uma relevância suprema a cada um aqui nesta noite. E que você ouça a palavra e atente para o que a palavra lhe fala. Rejeite o desastre da autonomia. Rejeite o desastre da autonomia. Autonomia, quando nós lemos aqui o texto desta noite, é um desastre, é um anseio enorme, é o primeiro anseio que vamos encontrar nos corações humanos, mas é um desastre, é o caminho do pior. Rejeite. Equacione sua liberdade versus autonomia. Ficamos aí nessa questão da liberdade, da autonomia, e para entendermos o desastre da autonomia, precisamos equacionar isto: liberdade e autonomia. Eu tenho liberdade, livre escolha, sou autônomo, é a mesma coisa, ou são coisas distintas? Como é que eu equilibro esses dois? E é isto que está envolvido na conversa breve relatada aqui, mas com colocações importantíssimas entre a mulher e a serpente. Respondeu a mulher à serpente: podemos comer de fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Na conversa entre os dois, há muita verdade,
Há muita insinuação e há muita distorção. Quando a mulher diz isto, ela diz por quê? Porque a serpente lamentou, na forma de uma pergunta a ela, uma afirmativa, na verdade. Deus não disse que vocês não devem comer de nenhuma árvore do jardim? Vocês não podem comer de nenhuma árvore do jardim. Com relação a comer os frutos, isto quer dizer que não havia liberdade nenhuma para o ser humano. Nem pode comer de nenhuma árvore do jardim. A mulher corrige, distorce um pouquinho do outro lado, mas corrige deste lado. Deus não disse assim. Respondeu a mulher à serpente: podemos comer de tudo, do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim. Aí ela adiciona uma distorção: nem toque nele. Deus nunca disse nem toque. Sempre há esse agravar. Isso aqui é muito comum no coração humano. E de uma forma muito vívida, os pais logo experimentam isso com filhos, por exemplo, adolescentes, não é verdade? Você adolescente, fecha os ouvidos um pouquinho, para você não virar meu inimigo. Precisamos ser amigos até o fim. Posso ir na casa do fulano hoje à noite? Casa de quem, fulano? Que hora você volta? Tá, tudo bem, pode ir. Fala com a sua mãe, pode ir. Mãe, posso ir lá hoje, dar uma volta no shopping? Sim, eu aviso o seu pai, pode ir. Pai, eu posso ir comprar hoje à tarde uma camiseta que eu vi lá, pai, é muito bonita. Ah, bom, filho, você está precisando de camiseta? Pode ir lá, compra a camiseta. No outro dia, quinto dia já. Pai, hoje à noite eu posso ir à casa de fulano e ficar lá, quem sabe dormir lá essa noite. Casa de quem? Fulano. Passar a noite. Não, filho. Isso não vai hoje. Vocês não me deixam fazer nada. Vocês não podem comer de uma árvore nenhuma do jardim. É verdade? Onde está a minha liberdade? Não. Deus disse: não como daquela árvore. A liberdade estava lá. O ser humano podia comer dos frutos, escolher o que ele ia degustar cada dia. Primeiramente, note aí, Deus disse: vocês podem desfrutar desse jardim, tem tudo aqui. O que você gosta? Tem aí. Só há este fruto, chamado do fruto do conhecimento do bem e do mal, não toque neste. Liberdade o ser humano tinha. Mas nunca pense que a liberdade humana se equaciona ou se iguala à soberania de Deus. E há muitos que pensam que há um conflito nisto. Não é verdade. A livre escolha humana, a liberdade humana é um fato. E a vontade soberana de Deus também é um fato. Dois seres distintos, com um alcance e um poder distinto. Deus deu a liberdade ao ser humano, mas debaixo da vontade própria e soberana dele. Soberania de Deus acima da liberdade humana é a primeira coisa a entendermos aqui. E notarmos que os dois são reais e são verdadeiros e existem. Vocês podem comer. Não vou dizer o que vocês vão comer hoje. Se é melancia, e amanhã vai ser laranja, não sei. Vocês escolhem. Somente daquele fruto não. Aí está então Deus manifestando a sua vontade e o ser humano na sua liberdade. Agora, a liberdade humana, além de entendermos ela em relação à soberania de Deus, precisamos também conhecer a limitação dela. Nós temos a liberdade de pensar quase que absolutamente. Vamos até admitir que seja absoluto.
Pensar, no sentido então relacionado à vontade, pensar o querer. Somos livres para querer, para pensar à vontade. Mas não temos a liberdade absoluta de ação ou de ter. Nesta noite, eu quero dormir na lua. Eu posso pensar isso e querer isto. Mas o meu querer e pensar absoluto em termos de vontade não se traduz na minha limitação humana em liberdade total de ação e ter. É o que está envolvido aqui. Deus está apontando. Este fruto do conhecimento do bem e do mal é algo que você não deve mexer. Liberdade. O ser humano tinha liberdade no jardim em relação a muitas coisas, mas em relação às árvores e os frutos. Mas ele não tinha autonomia. E aí confundimos os dois, e veja bem que é uma confusão equivocada. Deus nos faz livres, mas nunca autônomos. Não somos autônomos em nós mesmos, não fomos feitos para isto, não estamos preparados para isto, e é o seu caso. Há alguém aqui nesta noite lutando no seu coração, ou com uma posição no seu coração de autonomia diante de Deus. É uma escolha equivocada, errada, desastrosa. Você precisa rejeitar isto. Lembre-se, equacione sua liberdade versus a sua autonomia. Entenda que Deus lhe dá a liberdade, mas não autonomia. Use a sua liberdade respeitando os limites da sua autonomia, segundo a vontade soberana de Deus, e você vai caminhar melhor. Rejeite o desastre da autonomia. Há um jeito melhor. Considere o ajuizamento da autonomia. Diz o texto: não comam do fruto. A mulher, repetindo a instrução de Deus, com a pequena distorção dela do não toquem. Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Escolher implica em resultados. Isto é algo que os jovens precisam ser ensinados em especial, mas os adultos precisam lembrar ou até aprender. Nós temos a liberdade, nós escolhemos, mas vamos lembrar que se nós ferirmos os limites da autonomia que pertence a nós, segundo a nossa própria criação por Deus, há resultados que virão. Nós podemos escolher um caminho, mas não podemos escolher o destino dele. Se escolhemos o caminho, escolhemos o destino. Se for um bom caminho, um bom destino. Se for um caminho não recomendável, o fim será não recomendável. Que caminhos você tem escolhido? Quais são suas escolhas? Quando vocês tocarem nesse fruto, comerem dele, então, vocês morrerão. Deus alerta que a escolha de violar os limites da autonomia traz o pior, e o ser humano paga um preço alto até hoje, na história humana inteira, e individualmente, cada pessoa, e como sociedade, como humanidade. Nesta noite, o ser humano aqui na cidade de Bragança está pagando um preço altíssimo por causa disto. Não prestou atenção no ajuizamento da autonomia. Há uma consequência. Você vai entrar pelo caminho complicado e vai se complicar. Nesse desejo de autonomia, não prestando atenção no ajuizar, no julgamento, no que vem, na consequência. A autonomia é consequente, tem implicações e são implicações trágicas. Ouça bem isto. Você tem escolhido a autonomia, não faça isto diante de Deus.
Rejeite o desastre da autonomia. Resista à atração da autonomia. Diz o texto aqui que o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, e olha o termo astuto, a serpente, a figura do antideus, encontramos nas mitologias fora das escrituras, a serpente tendo este lugar, a figura antideus, e aqui também o mais astuto. Veja que a insinuação do antideus, do maligno, é de uma forma que coloca as coisas de forma atrativa, de um modo que atrai, que insinua e que envolve. Não é um tolo que está falando quando a tentação vem chamando para a autonomia. E diz o quê? No dia em que dele comerem, no dia que vocês comerem desse fruto, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão, conhecendo inclusive o bem e o mal, isto é, não mais dependendo de Deus para saber o caminho do bem para andar, mas você agora decidindo qual é o bem e qual é o mal. Uma autonomia muito atrativa. A tentação, a astúcia do tentador, a sagacidade é tremenda, porque a colocação é qual? Sereis como Deus, ou como Deus serão. Vocês vivem aí nesta liberdade, mas que não têm autonomia. Vocês precisam usar a liberdade que vocês têm para violar a autonomia, e aí sim vocês serão como Deus, ou como Deus serão. Veja só, subam desse status em que vocês estão, violando toda a ordem da criação, violando o que nós somos e aquilo para o que fomos criados. Sim, busca autonomia e a vida se torna nauseante. Resista à atração da autonomia. Lhe parece bom pôr o pé no mundo e Deus que se vire, e Ele que procure os dele e me deixe em paz? Cuidado, você está querendo tomar o lugar de Deus na sua vida, e você não foi feito para isto. Você não pode fazer isto. Soa muito atrativo, mas não é o caminho. Resista à sagacidade do convite. Muito bem colocado. Brilha. Vocês, como Deus, serão. O maior na sua própria existência. Resista o desastre da autonomia. Enxergue a ilusão da autonomia. É uma ilusão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão, conhecerão o bem e o mal como Deus conhece. Aparece para mim então a possibilidade da autonomia. Eu não tinha pensado nisto. Chega agora o sagaz, chega o astuto e abre os meus olhos. Não vou morrer. O que na verdade eu vou viver é conhecer o bem e o mal por mim mesmo, estabelecer por mim mesmo. Enxerga a ilusão da autonomia. É uma autonomia realmente aqui? Não está, na verdade, o ser humano aqui diante da opção entre ser livre, mas não autônomo diante de Deus, ou ser livre e também não ser autônomo diante do maligno? Não é verdade que o ser humano está diante da opção entre ser dependente de Deus ou ser dependente da serpente? O ser humano está entre viver o caminho do bem
na sua liberdade, que aceita o fato de que não é autônomo, depende de Deus, ou o ser humano entrar pelo caminho de conhecer o bem e o mal e ficar com o mal. Veja a ilusão. Trocar Deus pela serpente. Trocar o bem que Deus dá e Deus mostra e Deus ensina pelo mal que vai ser aprendido pela insinuação diabólica. O ser humano vai trocar a vida pela morte. Enxergue a ilusão da autonomia. Parece que o ser humano vai partir para ser livre num sentido absoluto, onde ele é autônomo, mas na verdade ele está sempre entre duas autonomias que não lhe é dada. Duas dependências. Não escapa disto. Ou você fica com Deus na sua liberdade e respeitando os limites da sua autonomia segundo Deus, ou você vai caminhar pelos ditames da serpente do maligno na sua astúcia. A autonomia, na verdade, é impossível. É impossível. Deixe-me citar alguém que levou esta ideia às últimas consequências em termos da visão materialista da vida. Bem, não há Deus, como Sartre, já citei aqui, propôs, ainda que a vida se torne uma náusea. Isto quer dizer, então, que há apenas a matéria é a essência de tudo, e o que nós temos e somos é uma consequência de movimentos da matéria, que se tenta explicar como é que isso tudo se deu, a coisa é complicada, sem nenhum criador, nenhuma intervenção por si mesma, mas enfim, nós somos matéria, puramente matéria, como todo o universo o é. Você deve ter ouvido falar de um homem, um cientista, astrofisicista, Stephen Hawking, o inglês, falecido há pouco tempo atrás. Um homem que foi ouvido muito, era um grande conhecedor na sua área de conhecimento científico, escreveu alguns livros, inclusive alguns popularizando algumas ideias científicas da segunda ótica dele. Stephen Hawking. Ele escreveu um livro com um homem chamado Leonardo Mlodinow, e o livro tem por título Grande Desenho. Os jovens ontem estiveram aqui num grande encontro sobre o desenho inteligente, mostrando as evidências de um Criador na ordem, na forma que o universo é, do ponto de vista científico. Hawking, nesse livro, com esse outro autor, coautor, vai caminhar numa direção diferente, vai falar no grande desenho de outro modo e com conclusões tremendas. E deixe-me ler uma parte do livro para você. Presta atenção, é simples de entender. Ele diz: embora nós sentimos que nós podemos escolher o que queremos, nosso entendimento da base molecular da biologia mostra que o processo biológico é governado pelas leis da física e da química. E assim, nós somos tão determinados como as órbitas dos planetas. É difícil imaginar como a livre volição pode operar em nosso comportamento, se nosso comportamento é determinado pela lei da física. Então, parece que não somos mais do que meras máquinas biológicas e que livre escolha é apenas uma ilusão. Deixa-se Deus, em nome da liberdade e autonomia, resta a matéria e o ser humano se encontra num quadro nauseante, onde nem mais liberdade nenhuma existe. Sabe por que você está aqui nesta noite? As químicas balançaram assim, você vai parar aqui. Não existe vontade sua, não existe escolha. É uma ilusão, diz ele. Rejeite o desastre da autonomia, porque no final das contas é insustentável até falar-se do ser humano e a sua vontade
quando se leva às últimas consequências. É preciso enxergar a ilusão da autonomia. Fuja do desastre, então, da autonomia. Certamente morrereis, disse Deus. Certamente morrereis. Esta ideia da serpente tentando, nós vamos encontrar em outras versões mitológicas da antiguidade, mas nunca no modo e na forma das Escrituras. Cremos que as Escrituras então têm a forma realmente original, revelação, depois espalhando pelas culturas, se afastando de Deus, foram se adaptando em certos contos mitológicos. Há um inclusive de pelo menos 1800 anos antes de Cristo, lá na cultura dos sumérios, lá na Mesopotâmia, e conta lá a história, um poema épico, longo, né? Um livro escrito na forma do poema, e a história desse camarada chamado Gilgamesh, que foi um rei dos sumérios, e ele então está sem a imortalidade, e ele quer a imortalidade. Ele foi visitar o único sobrevivente de um dilúvio que havia acontecido no mundo, e ele visita este sábio para conhecer a imortalidade, e é dado a ele a árvore da juventude. E Gilgamesh vai nadar num lago e deixa a árvore, a planta da juventude ali na margem, descuida, e de repente aparece uma serpente, engole a planta, e lá foi embora a possibilidade dele ter esta fonte de eterna juventude, impossibilitando isto. Na verdade, o ser humano então vive com esse drama desde a antiguidade. Certamente morrereis é um fato, e não há planta, não há remédio humano, não há o que se possa buscar nesse universo que possa fazer isto ir embora. Certamente morrereis, disse Deus. Está falando da morte física aqui. Esta não é a questão primordial. A questão é esta: perceberam que estavam nus e esconderam-se de Deus. Sim, tem a ver com a nudez física, eles chegam a se cobrir. Até então não percebiam isto. Onde está o problema? No corpo descoberto? Não! O que mudou? O exterior? Não! O que mudou? Lá dentro. O rompimento com Deus. E esta consciência do bem e do mal agora chega de verdade, mas chega como condenação. E eles se escondem de Deus. Eis a morte. Eis a morte. Não mais na liberdade, mas respeitando a soberania de Deus, reconhecendo que não é autônomo na sua liberdade dada por Deus, e vivendo em paz e alegria com Deus. Agora não mais. Condenados eternamente. Morte chega para o ser humano. Rompimento com Deus. Esconderam-se, diz o texto. A autonomia se torna desastrosa, a autonomia se torna escravizante. Surge o problema do ser humano com Deus, e logo surge o problema entre o homem e a mulher, isto é, entre os seres humanos. Porque não mais Zeus. Agora é um problema entre vocês aí. Não há um Deus sobre vocês. Vocês resolvam isso agora. Quem vai ser Zeus entre vocês? E parte para o pior. O egocentrismo toma conta do coração humano, não mais Deus no centro. Nos organizando, nos harmonizando e harmonizando a nós interiormente, enquanto temos vida com Ele para sempre. Agora não. A dor, o sofrimento da isolação, da ausência de Deus, nessa autonomia miserável e desastrosa, que na verdade, se é uma autonomia de Deus, não é da serpente, que vem para o pior. E aí estão os caminhos humanos. Alguém aqui nesta noite em caminhos duros e difíceis, porque tem buscado a autonomia de Deus? Que noite maravilhosa para você sair desse estado de morte,
de esconder, de romper com Deus e acertar a sua vida com Deus. Rejeite o desastre da autonomia. A palavra de Deus avisa desde a antiguidade, e a verdade é atual e necessária ainda nesta noite a todo ser humano, inclusive a você. Que Deus o traga a romper com essa autonomia tola, que não é autonomia nenhuma, para conhecer a liberdade da vida com Deus para todo sempre. Que o Senhor dirija a sua vida nesta noite. E quando você ouvir, meu irmão, minha irmã, todas as insinuações da serpente no dia a dia, sempre de forma muito sagaz, cuidado com a ilusão, cuidado com a insinuação, cuidado com a proposta da autonomia. Aquilo que Deus lhe deu de liberdade, reconheça os limites, reconheça que Deus sim é absolutamente livre, porque Ele sabe e pode todas as coisas, e então Ele pode levá-lo a usar a sua liberdade, dando os limites construtivos de uma vida em paz com Ele para sempre, e a sua vida será melhor e melhor. Que a graça de Deus o alcance. Eu tinha 6 anos de idade e fiz alguma coisa que eu não devia ter feito. A repreensão foi firme e dura. Aquilo me deixou revoltado. E eu fiz uma resolução comigo mesmo. Naquela noite, enquanto todos estivessem dormindo, eu ia buscar minha autonomia, pôr o pé no mundo. Eu ia esperar todo mundo dormir. Eu ia dar um jeito nesse negócio. Sim, nunca faltou comida à mesa. Eu tinha uma bela cama para dormir. Sim, muitas vezes meus pais eram carinhosos, atenciosos, mostraram preocupação comigo. Sim. Mas havia essas horas que eles deixavam muito claro que eu não era autônomo. Eu preciso largar tudo isso aqui, buscar a minha autonomia, pôr minha liberdade no estado absoluto. Essa noite vai acontecer isto. Chega! Fui deitar, isso já depois de umas 2 horas da bronca, e já havia arrefecido um pouquinho mais. Deitei, a luz se apagou, no escuro a gente cai um pouco mais da real, o cobertor começou a ficar quentinho, o telhado e a parede fechada do quarto parecia um tanto quanto confortante, a rua estava escura, não tinha ninguém. Aqui de manhã tem café completo e até que eles gostam de mim aqui, sim. Vamos deixar esse projeto mais para frente. Deus problematiza a minha vida, porque Ele me dá liberdade, mas não me dá autonomia. Deus é o meu problematizador? Ou Deus é a resolução do meu drama, enquanto sendo esse ser que Ele criou com liberdade, mas sem autonomia? E nesta realidade do meu ser, diante da entidade, liberdade, autonomia, não é Deus justamente a resolução? Não é nele que eu encontro então a direção, o caminho para uma vida, para a verdadeira vida, a vida com Ele para sempre, protegido da sagacidade da serpente que me leva à morte? E o pior, certamente Deus é a resolução. Deus é a grande resolução. Essas vozes que você tem ouvido,
é que são aquelas que problematizam a sua existência e vida. Ouça a voz de Deus, e você nunca vai se arrepender. E Deus, aquele que disse a Adão, onde está? Continua dizendo e perguntando por você. É em Cristo Jesus, gritando desde onde? Desde a cruz. Onde então Ele possibilitou você voltar da morte para a vida com Ele para sempre, o perdoando absolutamente pelo sacrifício de Cristo. E Ele quer ser a grande resolução da sua vida, Ele mostrar o caminho a seguir. Vamos orar, vamos à presença do Senhor.